Vamos lá, chegou a hora de revisar um dos requisitos mais importantes da petição inicial. O artigo 319, lá no inciso 4, diz que ao elaborar a petição inicial, o autor deverá indicar o pedido e as suas especificações. O pedido é a tutela jurisdicional pretendida pelo autor, claro, para pôr fim àquela lide exposta na petição inicial. O pedido, para ser completo, deve conter um pedido imediato e um pedido mediato. O pedido imediato representa a espécie de tutela desejada pelo autor. E, claro, nos processos de conhecimento, o pedido imediato poderá ser declaratório, condenatório ou constitutivo. O pedido imediato é o efeito prático desejado pelo autor. Ele não pediu uma condenação? Enquanto? Qual o valor? O que ele deseja que seja entregue? Pois é, cada questão específica do pedido será um pedido mediato. O pedido imediato deve ser certo, o autor não pode deixar dúvidas sobre qual tipo de tutela que ele deseja. E não basta, quando ele formula um pedido imediato, ele deverá dar os seus efeitos práticos. De forma determinada, deve indicar aquilo que ele deseja. Por exemplo, por todo exposto, requer a Vossa Excelência a procedência do pedido de condenação do réu ao pagamento de R$10.000. Portanto, foi feito um pedido imediato, condenação, e foi feito um pedido mediato, R$10.000. Mas quando a gente fala de pedido, pode surgir aí algum pedido especial. Darlan, eu já vi cumular pedido, eu já vi pedido alternativo. Pois é, vamos falar deles. Pedidos especiais. Nós temos a cumulação de pedidos, o pedido alternativo, o pedido genérico e o pedido principal e subsidiário, também conhecido como pedido sucessivo. Vamos falar de cada um deles. No pedido cumulado, o autor deseja A e B. Ele cumula dano moral, dano material, investigação de paternidade com alimentos. Pois é, ele deseja mais de uma coisa. E esse pedido cumulado pode ser simples ou sucessivo. No pedido simples, a acumulação não depende uma da outra. Por exemplo, quero dano moral e dano material. São pedidos absolutamente autônomos. O juiz pode conceder um, pode conceder outro, ou negar os dois. No pedido cumulado sucessivo, por exemplo, na investigação de paternidade, quer investigação de paternidade mais alimentos. Portanto, o segundo pedido cumulado depende do primeiro. O juiz só poderá conceder os alimentos se forem procedentes os pedidos anteriores, por exemplo, o de investigação de paternidade. O artigo 527, no parágrafo 1º, dá os requisitos para acumulação. Vamos lá. Os pedidos devem ser compatíveis entre si. O juiz deve ser competente para todos os pedidos cumulados. O rito é adequado para todos os pedidos cumulados. Por exemplo, você não poderia acumular numa petição inicial uma ação que esteja sob o rito comum e outro sobre o rito especial. Claro, o parágrafo 2º dá um jeitinho para isso. Diz o parágrafo 2º do 327 que, quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo das técnicas processuais diferenciadas previstas para cada rito. Pois é, o pedido alternativo prevê a possibilidade do autor desejar A ou B, sem preferência. Para ele, tanto faz receber uma coisa ou outra. Por quê? Porque assim nasceu um negócio jurídico. Diz o artigo 325, o pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. O pedido genérico, na verdade, é uma exceção que admite que o pedido mediato seja indeterminado. Lembra que nós dissemos agora há pouco que o pedido mediato deve ser determinado? Por exemplo, quero a condenação do réu e tenho que dizer o quanto eu desejo. O artigo 326
autoriza que, em situações excepcionais, o autor faça um pedido imediato, mas deixe de fazer o pedido imediato de forma determinada. Portanto, o pedido será genérico. Mas lembra, o pedido genérico é uma exceção e só é cabível nas hipóteses previstas no 326. No caso do pedido principal e subsidiário, o autor deseja A ou B. Mas, Darlan, é igual ao alternativo? Não. Aqui ele tem preferência. Ele faz um pedido principal e um pedido subsidiário. O pedido subsidiário só será analisado caso não seja possível acolher o principal. Então aqui existe uma ordem de preferência, ao contrário do pedido alternativo. Vamos aos exemplos? Na acumulação, vamos imaginar uma investigação de paternidade. O autor quer a investigação de paternidade, mais alimentos para a criança. Portanto, ele deseja os dois. Neste caso, a acumulação será sucessiva, porque o segundo pedido depende do acolhimento do primeiro. Vamos para o alternativo. É o exemplo clássico que certamente o seu professor de faculdade pode ter dado. O autor deseja cobrar a obrigação e o contrato diz que o devedor pode cumprir com sacas de café ou pagando em dinheiro. E o credor, o que ele quer? Para ele, tanto faz, ou ele recebe sacas de café ou dinheiro sem preferência. No pedido principal e subsidiário, vamos imaginar que houve um negócio jurídico feito sob coação, alguém assinou um contrato sob coação, ingressa com uma ação pedindo reconhecimento deste vício do negócio jurídico e diga ao juiz: o negócio jurídico merece ser anulado por um vício, mas caso não seja possível anular, então pelo menos me dê a rescisão. Eu quero a anulação, mas aceito receber a rescisão de forma subsidiária. No pedido genérico, o artigo 326 diz que ele é cabível nas ações em que houver uma universalidade de bens. Portanto, nesse caso, eu não preciso descrever cada bem. Quando os efeitos do ato ilícito se prolongam no tempo, por exemplo, ocorreu um dano, mas a parte continua sofrendo efeitos físicos. Portanto, só saberei o valor que desejo de indenização lá no futuro. Ou mais, quando a obtenção do valor depender de ato a ser praticado pela outra parte. Pois é, nestes casos, poderá o autor formular um pedido genérico. Esses pedidos são especiais, vale muito a pena para sua preparação para o exame de ordem, fazer uma leitura do artigo 322 ao artigo 329. Inclusive, lá no 329, fala quando o autor poderá alterar o pedido. Olha que legal! Até a citação do réu, o autor poderá pedir a alteração do pedido, independentemente de qualquer anuência da parte contrária. Claro, depois que o réu foi citado, ele precisará anuir em eventual pedido de alteração lá do pedido da petição inicial. Pois bem, revisamos aí pedidos, vale uma leitura do 322 seguinte e qualquer dúvida, manda aí pra gente. Um beijo, um abraço e a gente continua na nossa preparação para o exame de ordem.